Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a velocidade orbital. Então aqui tem a Terra, o raio da Terra e a altura, que vai ser 300 quilômetros. Para o cálculo, a gente usa essa fórmula aqui. Velocidade é igual a constante de gravitação vezes a massa dividido pelo raio. É a raiz disso aqui. Esse raio vai ser essa altura mais o raio da Terra. Então aqui a gente tem os dados. Fazendo então as contas, a gente vai encontrar que a velocidade vai ser 7.729,7 metros por segundo, ou em quilômetros por hora, 27.826,92 quilômetros por hora. Olá, vamos falar sobre período orbital. Primeiramente, nós vamos relembrar de MCU, né? E temos aqui velocidade sendo igual a velocidade angular vezes o raio. Também temos a velocidade angular sendo 2π sobre t. E em velocidade orbital temos como a velocidade sendo a raiz da constante vezes a massa sobre o raio. A partir disso nós temos o período como t igual a 2π vezes a raiz de r ao cubo sobre a constante vezes a massa do movimento. Nós temos os dados aqui. Já acelerando, o cubo do raio, o produto da constante vezes a massa, nós temos o período de rotação da Terra sendo esse aqui. Bom, falando um pouco sobre o custo energético do foguete, teremos que encontrar a energia cinética. Em uma órbita circular, temos que força é igual a Gzão, Mzinho sobre R ao quadrado, que vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e manipulando achamos isso. Substituindo na energia cinética, então, encontramos a fórmula menos Gzão, Mzinho dividido por 2R. Calculando agora para o mini foguete, temos aqui a constante da gravitação universal, a massa da Terra e a massa do foguete. O raio vai ser a soma do raio da Terra com a altura orbital. Feitas as contas, achamos um valor relativamente baixo, convertido a aproximadamente menos 5,33 kWh. Simulamos então para um foguete de 50 kg, o que já nos deu um gasto energético considerável, de R$ 258. Bom, vamos ver agora eventuais movimentos de rotação em relação aos três eixos principais e seu respectivo ângulo. Aqui no começo do lançamento, nós lançamos o foguete na vertical, para reduzir a força de torção dos primeiros km percorridos, né? E a velocidade aumentando constantemente, para evitar os possíveis danos que podem ser causados com a velocidade alta em atrito com o ar, né? Ainda dentro da troposfera. Logo após sair da base de lançamento, o foguete ele começa a girar o seu eixo X de modo constante e estável. Isso para alinhar ao seu azimuth de voo. Esse movimento é realizado para alinhar com o azimuth e reduzir os cálculos necessários, né? A complexidade. E aí a complexidade dos cálculos ele passa de 3 dimensões para apenas 2 dimensões. Que aí nós vamos usar apenas o eixo Y e o eixo Z, que é o cabeceio ideal e o empinamento, ou inclinação do foguete, que é o pitch. Depois que seu azimuth está alinhado à sua órbita desejada, considerando que nós podemos considerar aqui que vamos lançar na linha do Equador. E agora com um lançamento bidimensional,
com eixo Z e Y, e ao atingir uma altura suficiente para sair da troposfera, que é aproximadamente 11 km de altitude, começamos a angular o eixo Z, que é o cabeceio, para entrar na trajetória correta do lançamento. E o eixo Y, que é a gente começa a fazer a inclinação do foguete para entrar na órbita, né? E isso vai constantemente alterando o ângulo do pitch. E quando nós lançamos apontando na direção leste, quando a gente lança na linha do Equador, nós conseguimos aproveitar a rotação do planeta e ganhar uns leves impulsos no foguete e aumentando a velocidade. Após sair da atmosfera onde já não há resistência do ar, é desacoplado uma das partes, o estágio do foguete, para reduzir o peso e aumentar a velocidade mais rapidamente para entrar em órbita, sem que o foguete perca o trajeto correto. E já na etapa final, seguimos controlando o eixo Y, que é o pitch, o inclinamento, até adentrar perfeitamente na órbita definida e com velocidade constante de 27.826,92 km por hora. Isso se tomarmos o foguete que nós planejamos, né? Até alcançar a órbita ali de 300 km, numa altitude de 300 km. Bom, eu vou falar um pouco sobre o uso de foguetes auxiliares e giroscópios. Um foguete auxiliar é o primeiro estágio de um foguete de queima menor, usado em paralelo com foguetes de sustentação de longa duração para aumentar o impulso de decolagem do veículo espacial e a capacidade de carga útil. Eles são necessários para lançar espaçonaves em órbita debaixo da Terra e são importantes para um veículo espacial ir além da órbita terrestre. Ele é largado para voltar à Terra assim que seu combustível se esgota, podendo ser recuperado e ser reutilizado na maioria das vezes. Os foguetes auxiliares também podem ser usados no setor aeronáutico, por exemplo, tanto para acelerar o processo de decolagem como para permitir aos aviões atingirem velocidades extremas por determinado período durante o voo. E agora falando sobre o giroscópio, ele é um dos componentes do sistema de navegação inercial e sua principal característica consiste em servir como referência de direção, uma vez que se opõe a qualquer tentativa de mudar sua direção original. Normalmente consiste em uma massa em rotação, mas também pode ser utilizada a laser, que utilizam luz coerente refletida em torno de um caminho fechado. Outro tipo é o giroscópio ressonador hemisférico, onde um cristal em forma de uma taça pode ser forçado a oscilar, e a orientação dessa oscilação é fixa no espaço inercial. Assim, medindo a orientação da oscilação em relação à nave, pode-se detectar o movimento da nave espacial em relação ao espaço inercial.